Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos abordar é sobre hipertensão arterial sistêmica, ou seja, pressão alta, e também iremos falar sobre insuficiência coronariana, com o nosso convidado, cardiologista, Dr. Edmundo Pereira Caparelli de Oliveira. Boa noite, Dr. Edmundo. Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos aqui para estar tendo um papo informal sobre algumas ideias sobre hipertensão, que é pressão alta, e insuficiência coronariana, que nada mais é do que as pessoas que têm infarto ou têm uma angina. Tá joia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Edmundo já é freguês nosso, né? Vira e mexe, está aqui nos presenteando com a sua didática, explanando para todos nós aí. Antes de iniciarmos a falar de hipertensão arterial sistêmica, eu acho que seria interessante a gente mostrar, Dr. Edmundo, para os nossos telespectadores um pouco da parte anatômica do coração, para eles começarem a entender um pouco a hipertensão arterial sistêmica, inclusive a insuficiência coronariana. Dá para pôr aquela imagem? Tem jeito de colocar a imagem para nós? Aí, essa imagem aqui, ó. Isso. Essa imagem é uma imagem do coração em associação com o pulmão e os outros órgãos, que é braços, cérebro, abdômen, e mostra o coração no centro, mandando sangue para esses órgãos, né? Em decorrência disso, o coração é um órgão que nós não sobrevivemos sem ele, então ele é essencial, por isso a gente tem que cuidar adequadamente desse órgão tão importante. É da onde que ele manda ali, a gente vê ele soltando aqueles dois vermelhos para a cabeça, né? Que é as carótidas, né? Isso. Então ele manda para o organismo, na verdade, para o organismo inteiro, né? Para todos os órgãos do organismo. Ele manda para todos os órgãos, para o cérebro, né? Cérebro, pulmão, os braços, as pernas, abdômen, intestino. Então o que está em vermelho é sangue arterial, oxigenado. E o que está em azul é sangue venoso, ou sangue não oxigenado. É o sangue que está voltando para o coração. Que está voltando para o coração. E ele manda para o estômago, você falou para o intestino, para o baço, para o fígado, né? Isso. Dá para passar outra imagem? Aqui, eu queria aproveitar também, por exemplo, ele manda para todos esses órgãos. E para o coração, agora aqui, ele manda para onde? O coração... Para ele, como é que ele recebe Ele recebe dessa artéria grande que sai do meio ali, a aorta, aonde sai as pequenas artérias chamadas coronárias, que levam a pessoa a ter um infarto, uma parada cardíaca. Então, o sangue, o coração manda sangue para todos os órgãos. E ele recebe sangue das coronárias. Através dessa artéria grande chamada aorta, no início da saída dela. Na saída da aorta ele já começa, ele sai as coronárias, aonde que ele vai mandar sangue pro coração, né? Isso. Na verdade o sangue ele está carregando nutrientes, né? Isso. Para o cérebro, nutriente para a perna, para o estômago, para o intestino e para o próprio coração. Corretamente. É assim que funciona, né? Assim que funciona. Aí quando falta nutriente para alguma dessas estruturas, é onde que pode acarretar algum problema, que a gente vai falar no transcorrer do programa, né? Agora, assim, como é que podemos definir, né, hipertensão arterial, ou seja, pressão alta? Qual é a definição? Pressão alta é uma doença que acomete boa parte da população, né, do Brasil e no mundo, né? Ainda mais com a obesidade, ela está muito associada a isso. Mas a hipertensão por si só, a definição, é quando você faz 3 medidas da pressão arterial em momentos diferentes e você detecta valores acima do normal. Tá certo. A medida é bem simples, que seria com o esfigmonamômetro, né? Acho que todo mundo já viu, mas o esteto que põe no ouvido e a gente faz a medição. Você disse ter 3 medidas. 3 medidas em horários diferentes, em situações diferentes. Aí você, se elas derem alteradas, que são acima de, dependendo da idade, né? Vamos supor, dependendo da idade, mas se derem acima de valores, em média, acima de 14/8, em mais jovens,
acima de 13/8, 13/9, a gente já detecta um grau de hipertensão. Tá certo. Certo? Então, a partir dessas medidas que derem alteradas, você pode concluir que a pessoa tem a pressão alta ou tem uma tendência à pressão alterada. Uhum. Então, a pessoa chegou, foi no postinho, mediu a pressão, vamos supor que deu 15/9, já é alta, né? Já é alta. 15/9. Uma medição, então não quer dizer que ele venha a ser hipertenso. Não quer dizer. Não quer porque dizer. às vezes ele passou por um estresse, é normal que venha a subir? Pode acontecer. Porque as pessoas chegam no consultório e falam, doutor, minha pressão é 12/6 e é inalterado. Não existe isso, Não né? existe isso. Não existe. Existe uma ela altera bastante, né? A pressão, existem inúmeras fatores que alteram ela. E um deles é o fator genético, que é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe que são hipertensos, a pessoa tem chance de ser hipertensa. O outro é a alimentação, o estresse, né? Obesidade, né? Doenças endócrinas que podem gerar isso, e vários outros fatores, né? A parte hereditária está intimamente ligado à hipertensão arterial sistêmica? Está intimamente ligado. Se a pessoa tem o pai e a mãe, os dois hipertensos, a partir dos 50 anos, a chance de ela se tornar hipertensa chega em torno de 60%. Nossa, então é alto, né? É Na alto, medicina é alta, né? É alto. Agora, pessoa que, assim, para ter o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, né, de pressão alta, é muito simples. 3 medição, bateu que está alta, então já praticamente é um diagnóstico. E como a gente tinha discutido anteriormente, aí falando que tem que pegar a pessoa no momento mais tranquilo possível, né? De preferência. De preferência para poder ver que é o real, né? Não vai pegar a pessoa enfrentar um pitbull e vai medir a pressão, vai estar lá no alto também, né? Tem isso aí. Dor, por exemplo, altera a pressão. Né? A dor também pode vir a alterar a pressão, né? Agora, assim, uma pessoa, para os nossos telespectadores, assim, para desconfiar que está com pressão alta, assim, o que ela deve, se não foi medir, não tem medido, o que ela sente? Qual o quadro clínico dessa pessoa que tem pressão alta? A grande maioria das pessoas que tem pressão alta, elas não sentem nada. Olha só o perigo. A grande maioria, né? Mas as que sentem, né, as que têm algum sintoma, é dor de cabeça, a visão turva, dor na nuca, você vê uns brilhinhos na vista, né? Formigamento nos braços, formigamento na cabeça. São esses sintomas os mais comuns. Tontura pode dar, né? Tontura também, vertigem. É muito amplo, né? O quadro clínico muito amplo. E aí pode dar até dor no peito também, pressão alta. Pode também. Pode dar dor no peito. Agora você falou que a grande maioria não sente nada. Isso é preocupante? Isso é preocupante, né? Porque a grande maioria não sente nada e por não sentir, às vezes, não se trata. Não se trata. A grande maioria, principalmente os homens. Né? Os homens são muito difíceis de aderir ao tratamento, de entender que está com problema. As mulheres entendem um pouquinho mais de naturalidade, mas os homens não são fáceis de compreender essa situação nova, né? E no consultório se depara com essa dificuldade, né? Entre o homem e a mulher com relação à adesão ao tratamento da pressão. Com relação ao uso da medicação. O homem, às vezes, usa 1, 2 meses, ficou bom, ele para com o remédio. A mulher não, ela segue direitinho. Por isso nós temos muito mais viúvas do que viúvos. Olha só, né? Agora, vamos supor, chegou no seu consultório, assim, de imediato, é importante a pessoa no postinho fazer, como você acabou de orientar, né? As 3 medições para ver se realmente está acima de 14/8. Aí vai ter um diagnóstico praticamente de hipertensão arterial sistêmica. E os mais jovens, 13/8. 13/8. 13/8 também, 13/8, 14/8 nos demais de idade, né? Acima dos 60 anos. 13/8 nos mais jovens, né? De 30, já é uma tendência
a se tornar hipertenso. Chegou no teu consultório, o paciente chega e fala, doutor, eu fui no postinho, eu fiz uma medição, 2, 3 e não sinto nada, né? Numas campanhas aí eu fiz a medição e eu vi que minha pressão está 15/9, né? E qual que é a conduta que você vai tomar para essa pessoa? Na grande maioria das vezes a gente conversa para ver se a pessoa vem medindo isso, há quanto tempo ela vem medindo isso, né? O histórico familiar e toda a anamnese que a gente faz com o paciente. Ele, vamos dizer assim, tendo essas alterações de pressão, a gente mede a pressão nos 2 braços, né? E ela estando alta, a gente confirma essa pressão alterada com um exame chamado MAPA. Então é um exame que você fica com o aparelho de pressão durante 24 horas e você confirma e faz o diagnóstico definitivo. Então é importante fazer uma monitoração 24 horas. É importante, né? A nível de consultório a gente pede isso. Agora, para aquelas pessoas que às vezes não podem ir no consultório, às vezes não têm condições de fazer, você fazendo uma pequena monitoramento da sua pressão no posto de saúde e anotando, você vai ter uma noção, certo? Em vários horários do transcorrer do dia, né? Isso. E vou supor que você monitora a pessoa 24 horas por dia. Obviamente vai ter momento que ele vai ter um aumento da pressão, né? Através de estresse, tudo. E pede para ele estar anotando. Como é que é feito isso aí? A gente pede para anotar. Tem gente que não sente nada e não anota nada. Tem pessoas que sentem e anotam, porque é difícil o dia a dia estar anotando qualquer exatamente, coisinha, né? Mas na grande maioria das vezes a gente pede para anotar. Já pede para anotar para ver os sintomas, né? Tá certo. Para ver se bate com a pressão ou não. Né? E qual é a faixa etária que você já detecta com mais frequência a pressão alta? São pessoas acima de 60 anos. Que já pega mais. De 50 a 75 anos, que são pessoas que têm a tendência à pressão alta, já estão hipertensos e tem o histórico familiar, que também, a partir desses 50 anos, 55 anos, você tem essa chance maior de se tornar hipertenso. Você já pegou no teu consultório jovens hipertensos também? Até crianças hipertensas. Crianças com pressão alta. Inclusive tem até aqueles aparelhinhos para aferir pressão na criança, né? Isso, são diferentes. Que são diferentes, a maneira de medição. E a pressão alta nas crianças de 8, 10, 9, 11, 12 anos é menor. Se tiver 11/8, 12/8, é alta pressão. É alta Você pressão. Tem que tratar. E com antihipertensivo, que é tratado para o adulto também. Né? Com a dosagem adequada. Isso é adequada para a criança. Para a criança, isso. Olha só, super interessante. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre hipertensão arterial sistêmica e logo iremos falar sobre insuficiência coronariana com o nosso cardiologista, doutor Edmundo. Doutor Edmundo, aí foi no seu consultório, voltando ao assunto, né? Deu o diagnóstico, fez a medição no postinhos várias vezes do dia, fez uma medição durante as 20, com um aparelhinho, né, nas 24 horas, deu o diagnóstico. Tratamento. O tratamento inicial é a gente orientar uma dieta adequada, em seguida atividades físicas, desde que a pessoa possa fazer atividades físicas. Por que possa fazer atividade física? Porque às vezes a pessoa não anda, tem limitações, já teve um AVC, que é um derrame, e aí você não consegue fazer muitas atividades. Aí, mas é importante uma atividade física. Mas a atividade física é essencial. Dieta. E em seguida você entra com a medicação. Né? Então a dieta mais adequada é uma dieta rica em verduras, legumes e frutas. Que esses alimentos eles são ricos em potássio, magnésio, que diminuem a pressão. É por isso que vai abaixar frutas, verduras, legumes e frutas. À vontade. À vontade. Só que também você não pode se esquecer
de se alimentar com arroz, com feijão. Precisa do carboidrato, com a carne moída, com a sopa, que também é útil, né? E tirar o sal, né? Tá. Tirar o sal da alimentação, da dieta, usar preferencialmente o azeite de oliva, que já tem uma quantidade pequena de sal, e pimenta, que tem muito sal, condimentos enlatados, embutidos, a gente tende a tirar, porque tem muita quantidade de sal. Refrigerante também tem muito sal. Refrigerante também? Tem muito sal, muito sódio, né? Então a gente tende a tirar isso e dar mais preferência às verduras, legumes e frutas e esses alimentos que têm menos quantidade de sódio ou de sal, né? Os pacientes chegam, obviamente a maioria que vai alimentar, pega o saleiro, já não deve ficar na mesa, né? Não deve ficar na mesa. E começa a jogar e realmente o sol aumenta, ela faz aumentar a pressão realmente. Altera comprovado cientificamente que faz aumentar. Agora sim, como é que você dosa a pessoa, o telespectador que está nos assistindo? Como é que você vai orientar com relação, uma maneira assim mais grosseira, a quantidade de sal que ela vem ingerir no dia, por exemplo, no almoço? Vamos falar no almoço. No almoço. O brasileiro e o americano, de maneira geral, ele ingere 4 gramas de sal por dia. Que é 4 gramas de sal? É uma colher de sobremesa de sal durante todo o decorrer do dia. E isso já tem, né, 4 gramas de sal, é muito sal. É muito, não pode. Por dia, não pode. Qual é o ideal? É em torno de 1 a 2 gramas de sal por dia. Metade ou um quarto dessa quantidade de sal. Esse sal, você falou, vamos pôr um quarto, né? Um quarto. Agora, está somando os condimentos enlatados, no caso que a pessoa venha ingerir, vai ter sal. Vai ter muito mais sal. Muito mais sal. Muito mais sal. Mesmo assim, já é somatório? Você está pondo tudo isso, tirando, puramente um quarto, 100 gramas, né? Mais ou menos isso. 100 gramas, quantas gramas no dia? 4 gramas por 4 dia, gramas. Que é muito. O ideal seriam 1 grama, de 1 a 2 gramas. De 1 a 2 gramas no dia. No dia. No total de tudo. No total de tudo. Então tá certo. O que daria 1 ou 2 gramas de sal no seu alimento por dia? O que daria? O tempero normal do arroz, do feijão, da salada, certo? Da carne, o tempero normal, sem o saleiro e sem outros condimentos. Nossa. Aí daria 1 a 2 gramas de sal. Então, seria o tempero. A pessoa está fazendo o arroz, está fazendo o feijão e ele já coloca aquele quantidadinha de sal. Do tempero que já vai fazer. Que já vai, Aí, dali, por exemplo, a salada, né? Não deve salgar a salada, no caso. Não deve salgar. Você pode usar o azeite de oliva, que já tem uma quantidade de sal. E ela é salgado, né? Ela é salgada, você usa o azeite de oliva, que é benéfico para a saúde, e tem uma quantidade pequena de sal, né? E tem ômega 3, tem outros nutrientes no azeite de oliva. O vinagre, que às vezes a pessoa gosta de um vinagre, né? Então, o ideal é que o tempero normal da comida já tem de 1 a 2 gramas. O tempero normal? Normal. Olha só. Então não precisa mais de ficar acrescentando o sal na comida. Não precisa. Realmente tem que retirar o saleiro da mesa. Tem que retirar. Tem que retirar. É a dica que fica aí. Retirando o saleiro e evitando os condimentos enlatados, embutidos, que tem uma quantidade de conserva e de sal para conservar aquilo, você já reduz bastante o sódio, que ajuda na pressão. Que vai ajudar. Aí depois orientou a dieta, atividade física para aqueles que, né, que podem estão fazer. aptos a fazer uma atividade que ajuda até a diminuir a pressão, né? Ajuda a diminuir a pressão. E agora com relação a medicamento, né? Quando você entra com medicamento, de cara, primeiro você faz a dieta, atividade física e já entra com um medicamento antihipertensivo. Se a pessoa for no consultório ou no hospital
e já tiver alguma alteração da função do coração, do rim, da vista, da parte vascular, a gente já está autorizado a entrar com remédio na primeira consulta. Olha. Agora, caso ela é jovem, não tem alteração desses órgãos, a gente pode tentar com a dieta e com os exercícios. E a tendência é diminuir realmente. A tendência é melhorar. Existem pessoas que só com isso resolve, né? Tá certo. Mas se ele tiver alguma alteração desses órgãos, a gente tem que entrar, porque senão ele pode se prejudicar mais ainda. Proteger mesmo, realmente, para para garantir mesmo. uma proteção. Proteção. Né? E pressão alta, tem cura? Sim, assim, a pressão alta na controlável, grande, né? Ela é controlável, ela não é, vamos dizer, um vilão. Nunca mais eu vou ter pressão. Não existe Não, um remédio que você toma e curou. Não existe, assim, vamos dizer assim, cura. É muito difícil falar, mas existem pessoas que mudam totalmente o seu estilo de vida, que você acaba normalizando a sua pressão. Deixa de ser hipertenso. Deixa de ser hipertenso. Existem pessoas, isso é difícil, mas existem pessoas que não é que se curam, ela se adapta melhor ao seu organismo, a esse problema de pressórico. Uma qualidade melhor de vida. De vida, justamente. Ela perde, uma pessoa que pesa 120 quilos, ela perde 30 quilos, a pressão pode normalizar. Uma pessoa que tem... obesidade é uma coisa obesidade, uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, ela passa a fazer todo dia, passa a fazer uma corrida, ou uma atividade um pouquinho mais forte, vamos dizer, nesse ponto de vista, a pressão dela pode tender a normalizar. Uma pessoa estressada, ela influencia na pressão também? Influencia. O estresse, por si só, pode gerar hipertensão, pode gerar infarto, pode gerar derrame, porque ele provoca... Só o estresse faz... Ele provoca inflamação nas artérias todas do nosso corpo. Cigarro, no caso. Cigarro é um grande vilão, né? É um grande vilão. Além de causar hipertensão, infarto, derrame, câncer, ele aumenta o envelhecimento e uma série de outras coisas, né? Então, o cigarro, ele tem 4.750 substâncias ou mais. Muitas são cancerígenas, muitas provocam constrição, quer dizer, fechamento dos vasos, levando à hipertensão. Olha, quem tem diabetes, ele é mais propenso também a ter pressão alta? O diabético, por si só, ele tem uma inflamação nas artérias, que o diabetes provoca uma inflamação em todos os vasos do nosso corpo, aumentando a pressão devido à diminuição da elasticidade dos vasos. Olha só, né? Então ela quem tem diabetes tem que ficar mais de cima, né? Mais atento. Sempre está medindo. Assim, como é que você orienta para a pessoa? Doutor, eu não tenho pressão alta. E agora a pergunta vem: quando que eu devo estar indo no postinho? De quanto tempo para estar medindo a pressão? Mais ou menos assim. Eu acho que uma pessoa... Como é você que orienta nós? Uma pessoa que tem, por exemplo, ou diabetes, ou fuma, e tem um histórico familiar, que são os mais propensos a serem hipertensos, pelo menos uma vez no mês elas devem medir a pressão no postinho. Detectando alterações, elas têm que ser mais assíduas a medir a pressão, medindo semanalmente. Caso ela observe que isso vem alterando, ela tem que procurar um posto de saúde, um médico, um clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista para poder se tratar adequadamente. Tá, joia. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. Eu gostaria que você falasse também, rapidamente, né, sobre as complicações da hipertensão arterial sistêmica, tá bom? Correto. Já voltaremos. De volta à Saúde na TV, acabamos de falar sobre hipertensão arterial sistêmica e gostaria que o Dr. Edmundo falasse assim, rapidamente até, quais são as complicações? A pessoa que não está nem aí. Não sinto nada, que você falou aqui no começo,
que a pessoa geralmente não sente, assintomático, a maioria não sente nada. Não faz sentido estar tomando um medicamento, não faz sentido, às vezes, estar fazendo uma atividade física. Então me fala, quais são as complicações? As complicações em decorrência da pressão são várias, né? Porque ela acarreta também em aumento da pressão nas artérias, provocando um derrame, um sangramento no cérebro, tá? Ou até mesmo uma falta de oxigenação no cérebro. Entupimento, né? Leva a arteriosclerose e vai entupir. Entupir, isso. Provoca também insuficiência do rim. Olha. Os rins param de funcionar. Levando a insuficiência renal e ter que fazer hemodiálise e tal. Hemodiálise. Provoca alterações da vista, perdendo a vista, sangramento na vista, né? Pequenas hemorragias no humor vítreo, que é o branquinho do olho, né? E provoca também infarto, que é o grande vilão. Cerca de 50% a 60% das pessoas que têm infarto acabam morrendo ali mesmo. Nossa, por parar. 60%? Entre 50% e 60% que tem um infarto morre. Morre ali mesmo, porque você tem uma arritmia muito grave após o infarto e a pessoa tem uma parada cardíaca e se ela não é bem vista, ela morre. Aí que essa parte já entrando na insuficiência coronariana. Insuficiência coronariana. Né, que entra no infarto. Agora sim, uma pessoa que, tudo bem, fala, estou sentindo alguma coisa estranha, né? O que deve despertar nessa pessoa para assim, desconfiar que tem uma insuficiência coronariana, né? Ou seja, alguma coisa está acontecendo no coração. O que ela deve sentir? Os sintomas de insuficiência coronariana, que é o entupimento das artérias do coração, mais frequentes são dor no peito, dor no ombro, certo? Dor na mandíbula, tá? Dor no peito vindo para as costas, né? Vômitos, suar demais, entendeu? E sintomas também relacionados com, às vezes, dor de cabeça associada à alteração da pressão. Então, o mais comum de quem tem um quadro coronariano é a dor no peito. Aí seria um infarto, na verdade. Seria um infarto ou o que antecede um infarto. Né? A gente conversou aqui agora há pouco, eu conversando com o Dr. Edmundo, e ele me falou já que várias vezes suspeitou que a pessoa estava querendo entupir a coronária e deu o diagnóstico e fez um tratamento, o cara saiu vitorioso nessa. Teve muita sorte, evitou um infarto nesse paciente. Como é que você desconfiou? A gente, através de um exame simples, que é um eletro do coração, e os sintomas, né, que são dor no peito, suador frio, um pouco de náusea, você faz o diagnóstico. Tá. É muito simples o diagnóstico, mas tem que ter uma pessoa que saiba interpretar aquilo ali. Tá? E tem uma maneira de você fazer algum exame complementar que você força a pessoa a fazer um estresse, uma atividade na onde pode acusar? Tem. Você tem os exames, se a pessoa tem alguns sintomas compatíveis, com dor no peito, mas não é uma coisa muito característica, você pode fazer um ecocardiograma, que você vê o tamanho do coração, você faz um exame de teste ergométrico, que você vê as ondas do coração elétricas e vê se tem isquemia do coração. E cintilografia do coração também, que você pode avaliar esse tipo de problema. Como é que é essa cintilografia? Essa cintilografia é um exame um pouco mais complexo, em que é dividido em duas fases. Uma fase em repouso e uma fase em estresse. A fase em repouso, que a pessoa fica deitada numa câmara que parece uma tomografia e você faz uma imagem do coração. E na segunda fase a pessoa anda na esteira e depois volta para fazer uma imagem novamente. Aí compara as duas imagens e vê se existe diferença. Se houver diferença de uma imagem para outra, aí você pode ter uma isquemia do coração. Sugere uma isquemia. Sugere uma isquemia. E aí? Aí, dependendo disso, se essa isquemia for comprovada nesse exame,
Aí você está autorizado a pedir um exame de cateterismo. Mais invasivo, mais né? invasivo. Que funciona na virilha. Que você pega a virilha ou pega a artéria radial e avalia adequadamente a anatomia das artérias do coração. E fazendo o cateterismo aí não tem jeito de você não ter o diagnóstico. Aí não. Tem realmente diagnóstico. Fazendo o cateterismo é o gold standard, quer dizer que é o exame máximo para que você avalie doença das coronárias. E o que vem a ser angina, no caso? Angina nada mais é do que dor no peito, que ela vai e vem, e pode sugerir um entupimento da artéria do coração. Como pode acontecer também em outros tipos de doença do coração. A angina ocorre também nas artérias, nos problemas da aorta, nas doenças de hipertrofia do coração, tá? Nas doenças da capa do coração, que é o pericárdio. Então, a angina ela pode acontecer em vários tipos de problema do coração. Até abdominal, né? Até abdominal. Angina abdominal. Né? Que é a dor abdominal por falta de circulação. É isso aí. Né? Que tem angina, claudicação abdominal. Agora, fez é interessante demais, né? Fez a angiografia, o cateterismo, Cateterismo, né? isso. Filmou a coronária, detectou um entupimento lá na coronária. E aí, como é que se procede depois? Tem como chegar e... Hoje mudou muito, antes tinha que abrir né, todo o tórax para poder fazer a cirurgia. Hoje, e agora? Com a evolução do cateterismo e que a gente chama hemodinâmica, cerca de 75% das pessoas que têm entupimento das artérias fazem a desobstrução através da angioplastia, que é a dilatação da lesão, e colocação de uma molinha que chama stent. Tá? Esse stent tem vários tipos, certo? Os outros 25% são aqueles que têm lesões em muitas artérias, aí precisam ir para a cirurgia. Aí vai para a cirurgia. Que é pouca porcentagem, né? 25%. É muito pouca porcentagem. E agora a pessoa fez colocou o stent. Né? O tempo de validade, vamos dizer assim, desse stent é igual uma cirurgia? É a mesma coisa? Não. Então. A cirurgia do coração, ela em média dura 10 anos. A cirurgia de angioplastia, com a colocação do stent, em média dura 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então é sempre importante, deu mais ou menos 7 anos, tem que fazer novamente o check-up coronariano, né? O check-up nesses que fazem angioplastia, cirurgia cardíaca, é semestral, cada 6 meses. Mas, com 7 anos, pode dar o problema, e com 10 anos a cirurgia pode dar problema. Mas o check-up desses pacientes é semestral. Então fez angioplastia, pegou lá, desentupiu a artéria da coronária, aí a cada 6 meses ele tem que estar fazendo um check-up para ver se está tudo ok. Uma avaliação. Né? E essa avaliação é através de um eletro ou através de algum teste de esforço? Na grande maioria das vezes, você faz um eletro, um teste de esforço e um ecocardiograma que você está autorizado a avaliar que está indo adequadamente o processo de cicatrização e de evolução do quadro. A pessoa fez angioplastia, desentupiu o coração, coronária, e é orientado a fazer caminhada? Essa pessoa pode fazer caminhada, esses pacientes? Eu sempre oriento as pessoas que fizeram cirurgia cardíaca ou fizeram angioplastia com stents a fazerem exercícios. Caminhada, bicicleta, hidroginástica. Eu sempre oriento, porque o exercício é benéfico para quase que 100% das pessoas. Isso é importante. A rotina terapêutica, a pessoa fez, desentupiu, não fica zero. Ele tem que fazer um tratamento para não evoluir novamente para um entupimento de uma outra coronária. Justamente. Parar de fumar também é outra coisa que ele vai ter que fazer esse controle aí. Parar de fumar, controle adequado da diabetes, controle da pressão, controle do colesterol, controle do triglicérides, do ácido úrico. E assim você vai tendo um conjunto, controlando todos os fatores metabólicos, você vai ter uma evolução mais favorável, uma durabilidade maior desse stent ou dessa cirurgia. Mas inclusive evitar fritura, gordura, né? Controle, como acabou de dizer, colesterol, triglicéridos, que não dá para a gente aprofundar por causa do nosso tempo.
infelizmente, né? Mas tudo isso tem que ser feito um controle adequado. Importante a pessoa se cuidar, mesmo não tendo feito angioplastia ou cirurgia, se cuidar. O mais importante é se cuidar adequadamente. Doutor Edmundo, chegou ao final, gostaria que você fizesse as suas considerações. Certo. A gente agradece aqui o nosso convite, o Dr. Munir sempre nos convida, nos trata muito bem. A gente gostaria que todos os telespectadores tivessem na sua ideia que se cuidem, façam prevenção, que a prevenção é o melhor remédio. E fazendo a prevenção você tem uma chance de viver mais e viver melhor. E exercícios, certo? Exercício, em média, quem faz exercício de uma pessoa que não faz e aquela que faz, ela vive 7 anos mais do que aquela que não faz. E é comprovado cientificamente. E é comprovado cientificamente por alguns estudos ou vários estudos, né? Então a gente orienta dieta adequada, acompanhamento adequado e exercício. Atividade física. Doutor Edmundo, muito obrigado, né, pela sua didática. Puxa, com certeza todo mundo aproveitou dessa sua palestra para nós. Obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!